Vou te mostrar 3 movimentos que te farão um gênio nas trocações do Free Fire. De forma bem simples e com exemplos na prática, eu vou te explicar o que você deve fazer e os maiores erros que te impedem de evoluir. E a primeira movimentação se chama delay oculto. Muita gente até hoje ainda erra quando o assunto é movimentação porque desconsidera. Esquece que existe um delay no jogo que é de aproximadamente 0,5 segundos. Ou seja, absolutamente tudo que você faz na sua tela demora cerca de 0,5 segundos para chegar na tela do seu inimigo essa informação. É por essa razão que a gente morre muitas vezes pouco depois de pegar um cover. É por causa desse delay que a gente também toma balas atrás do gelo. E eu tenho certeza que isso não tira só a minha paciência, mas sim a de todo mundo nesse jogo. Entender o delay do jogo é tão importante quanto um lutador profissional que precisa estudar como funciona o corpo humano antes dele subir no ringue. Caso ele não saiba a física envolvida por trás dos movimentos do corpo, será impossível ele saber combater o seu oponente de forma profissional e eficiente. A mesma coisa acontece no Free Fire. Se você não conhecer como rodam as engrenagens dessa máquina, por assim dizer, você não vai saber controlar ela, beleza? Então a gente vai agora pro primeiro movimento que você deve fazer para parar de se frustrar e passar a usar esse delay como uma vantagem nas suas trocações. Eu entrei aqui com meu amigo Espanhol 7, que também tem um canal de dicas, e você vai ver tanto na minha tela quanto na tela dele, para entender de vez como dominar o melhor movimento para driblar esse atraso do jogo. Primeiro ele veio reto na minha direção e logo depois ele se movimentou para um dos lados, mas isso só aconteceu com perfeição na tela dele. Não faria sentido ele levar tanto tiro, sendo que ele tinha acabado de desviar. Mas como você já aprendeu, é o delay que a gente não consegue perceber, ele tá oculto durante o jogo e ele causa essa falsa sensação de que os movimentos estão exatamente iguais na sua tela, mas na verdade eles nunca estão iguais na tela do oponente. Então, para nunca mais sofrer com isso, quando você estiver se movimentando nas suas partidas, lembra sempre de jogar um pouco adiantado as suas jogadas. Ao invés de só começar a desviar das balas assim que o inimigo estiver começando a te atirar, faça movimentação de desvio um pouco antes. Comece a perceber que você tem que desviar assim que perceber que ele pode te atirar, e ele já está projetando o movimento dele contra você. Não deixa para fazer o seu desvio somente quando a arma dele já estiver no teu rumo, já quando tu já estiver tomando tiro, porque na tela dele você vai estar alguns passos atrás do que você imagina. Além de fazer tudo sempre um segundinho adiantado, você também deve lembrar de não exagerar na movimentação, porque quando você se movimenta de forma exagerada, balançando a tela mais que o satanás, tu só vai estar passando vergonha e tu nem imagina. E na visão do inimigo você vai estar praticamente parado por conta do delay oculto do jogo. Se você procura uma dica realmente valiosa para aproveitar a sua movimentação para você evoluir nisso, você tem que usar ela de forma eficiente, de acordo com o que o jogo oferece, sem deixar de lado ou sem esquecer que a mecânica por trás do jogo faz total diferença. Coloque na sua mente como funciona essa física por trás dessa máquina que a gente falou no começo da dica, e aí você vai saber controlar muito melhor ela, beleza? E a dica 2, o controle de foco, vai ser uma ótima dica para você usar junto com a terceira desse vídeo. E essa de agora vai ser dividida em duas partes importantes, que é para onde ir e em quem atirar. Aqui na prática você vai perceber que o controle do seu foco é bem mais fácil quando você tem apenas 2 inimigos para eliminar, porque você vai depender da informação que você tem da partida, ou seja, você vai precisar primeiro descobrir o posicionamento de todos os outros oponentes do time. Então uma boa forma de começar a treinar isso é no modo gladiadores, se você for iniciante. Após treinar bastante isso, você vai para o segundo nível dessa dica, que é treinar bem o seu foco contra um squad inteiro, que vai dificultar um pouco, mas é sempre possível você fazer muita diferença na partida. Aí uma dica adicional agora, que vai mudar muito a forma com que você se movimenta entre 4 jogadores, é prestar bastante atenção se você não está sendo marcado pela habilidade da Moco. Muita gente até hoje não usa isso como deveria, e tem outras que nem sabem o que significa, mas esse triângulo amarelo que fica embaixo da sua vida quando você toma tiro significa que o oponente está de Moco e você está sendo marcado por essa habilidade. Então quando estiver vendo esse triângulo, sabe que você está sendo marcado, então joga no modo defensivo, porque todos os seus movimentos estarão previsíveis para todo o resto do outro squad. Mas uma forma de aprimorar os seus movimentos e consequentemente conseguir mais kills é você usar todos os recursos que você tem disponível. Não vai ser apenas a sua movimentação que vai contar aqui, além de utilizar granadas e gelos e se posicionar bem, você deve utilizar todas as suas armas que você tem disponível. Os oponentes nunca esperam que você vai utilizar várias armas
ao mesmo tempo para ter vantagem nas trocações. E a última parte dessa dica é utilizar a sequência correr para um lado, analógico para outro e atirar. Isso aqui vai fazer seus movimentos ficarem mais eficientes, porque como você viu na primeira dica, os movimentos que você faz um pouquinho adiantado para enganar os inimigos com delay do jogo sempre serão bem-vindos. E novamente, lembre de incomodar todo o squad inimigo, não foque apenas no jogador. Por mais miado que você tenha deixado ele, não se emociona. Isso é um grande erro que eu percebo em muita gente, até em mim também eu cometo erros assim, erros bobos que dá pra gente consertar muito rápido. E lembrando que todas as dicas dos vídeos que eu faço estão interligadas, ou seja, é interessante demais você prestar atenção em todas elas, porque uma sempre ajuda a outra a ficar melhor. E a terceira e mais valiosa dica desse vídeo é a deitadinha. A deitadinha foi eu que batizei esse nome porque eu não sabia o nome que eu dava pra isso. Não é um movimento difícil de você entender. Quando você faz essa espécie de movimentação nas suas partidas, no momento certo, você quebra a padrão do jogo, a assistência de mira que existe. Porque o Free Fire é o jogo que a assistência de mira é a mais apelona que eu já vi em todos os jogos. Então por esse motivo, desde o começo e até o fim do jogo, os players sempre vão se acostumar à seguinte sequência. Ou eles vão começar atirando no seu peito e depois subir a mira para tua cabeça, ou eles vão tentar acertar diretamente o capa. Em 100% das trocações acontece uma dessas duas opções. E é aqui onde o método da deitadinha vai fazer você ser um jogador diferente nas partidas. Parece simples assistir os vídeos, mas não é só deitar. Obviamente você não vai fazer de qualquer forma. O momento certo para você deitar durante uma trocação é somente quando você não tiver mais nenhuma alternativa para se defender do inimigo. Porque quando você deita, existe o risco de o jogo bugar e você demorar para se levantar. Então tu faz isso somente quando acabar o teu gelo, quando acabar os cover que estão perto de ti, quando não for mais possível tu correr para lugar nenhum depois de ter pinado alguns tiros, por exemplo. Porque é uma forma de você, mesmo tendo cometido vários erros durante as suas trocações, seja porque esqueceu de se defender ou porque não estava numa posição muito boa, tem certeza que tá sem saída, basta se preparar um pouquinho e antes do inimigo começar a te atirar, tu simplesmente deita no chão, tirando uma carta da manga e surpreendendo 90% dos players desse jogo. Isso vai fazer com que ele não te acerte balas, porque a mira padrão dele não vai grudar. Você praticamente vai bugar a assistência de mira do jogo, vai fazer o cara ficar muito perdido psicologicamente. Realmente ninguém faz isso nas partidas. Eu particularmente nunca vi. E eu não tô puxando todo o mérito pra mim, achando que eu criei uma jogada super inovadora. Eu já vi umas 2 ou 3 vezes os pro players usando isso nos campeonatos. E aí eu passei a testar e tô usando em várias e várias partidas. Sempre que eu vejo a oportunidade eu faço. O momento certo de tu se deitar é assim que ele fosse projetar pra te atirar. Lembra que existe um delay no jogo? Se ele não te acertar os primeiros tiros, cara, ele vai ficar todo bugado e vai demorar a voltar a acertar tiro em ti. É o tempo que tu finaliza ele. E uma sugestão também é que você se deite já tendo em mente que vai agachar atirando logo em seguida, porque depois de deitado vai ser impossível você dar capa nos inimigos. Então já deita só pra sair da mira do oponente, pra quebrar a padrão dele no time certo, e logo em seguida tu já agacha atirando no contra-ataque. Executa várias vezes, testa no modo treinamento, e quando você perceber, você vai estar dominando isso e vai surpreender muitos players na sua partida, vão te chamar de gênio. Meu muito obrigado de coração a todos os inscritos que até hoje acompanham esse canal, vocês fazem parte do meu sonho de verdade, e é por isso que eu só vou descansar quando você virar um pro player.